Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Essa é a minha última ministração nesse período de carnaval. Todos os anos se reúnem muitos pregadores, cantores aqui para atender os congressos aqui em Brasília, em torno de Brasília, Goiás. Minha agenda nesse ano foi em Catalão, Rio Verde, no Gama, Ceilândia e essa última participação aqui na Batista Evangélica. O pastor Neto é conhecidíssimo de todos os pregadores. Eu acho que só faltava eu conhecê-lo. Eu respeito ao Senhor, esta igreja que está sob seus cuidados. Desejo vida longa, saúde para poder estar liderando o seu povo. A propósito, feliz ano para todos, 2025. Nós vamos ler um texto no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Assentados como estão, muito obrigado. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, ou almudes em algumas traduções. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E você diz amém. As bodas em Caná da Galileia, lugar onde Jesus transformou água em vinho, aconteceu exatamente 3 dias depois de Jesus ter sido batizado e escolhido apenas 2 dos seus 12 discípulos, a saber, Filipe e Natanael. Jesus se batizou no Rio Jordão, numa região chamada Pérea, e dessa região chamada Pérea até Caná da Galileia, distava pelo menos 90 quilômetros, eram 3 dias de caminhada. A informação de que Maria, a mãe de Jesus, estava nessa festa, indica que Maria tinha um grau de parentesco com esta família, ou que possuía uma grande amizade para com os mesmos. As bodas, ela tinha uma duração entre 3 a 7 dias. A hospitalidade num evento como esse era sagrado, e se havia algo que não podia faltar numa festa de casamento, era vinho. Mas algo inusitado nessas bodas aconteceu.
faltou vinho. E quando Maria é informada da falta de vinho, pelo fato de ela conhecer a natureza divina de Jesus e querer que Jesus se manifestasse publicamente, ela foi até Jesus e disse-lhe: não tem vinho. Ao passo que Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando a gente ler esse versículo da resposta de Jesus à sua mãe, isso soa um tanto agressivo. Isso dentro da nossa cultura ocidental, mas na cultura do povo de Jesus, esse vocábulo mulher não transmite falta de respeito ou de afeição. Isso era muito usado na época de Jesus. Lembra do capítulo de número 15, versículo de número 28 do Evangelho segundo escreveu Mateus? Jesus disse àquela mulher cananeia. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Em Lucas capítulo 13, versículo de número 12, quando Jesus curou aquela mulher encurvada, ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. No mesmo evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 4, no versículo de número 21, quando Jesus está dialogando com a samaritana, ele disse: ó mulher, virá uma hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ainda no mesmo evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 19, versículo 26, quando Jesus está pendurado na cruz e percebe que algumas pessoas estão aos pés da cruz, entre essas pessoas, João e Maria, olha o que diz o texto: ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, no caso João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então o vocábulo mulher não transmite falta de respeito, não é uma ignorância por parte de Jesus, pois esse vocábulo era usado principalmente a mulheres de posição social. Quando Maria escuta isso de Jesus, ela diz aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Em outras palavras, ela estava dizendo: estejam apostos, porque a qualquer momento ele pode mudar o curso da história dessa festa. No versículo de número 6 diz que estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Uma metreta são 45 litros de água. Se em cada talha cabiam 3 metretas, logo, em cada talha cabiam em torno de 130 litros de água aproximadamente. Estou certo? Aproximadamente 130 litros de água. Se eram 6 talhas, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 3, 18, aproximadamente uns 800, você tem cara de matemático, uns 800 litros de água. Estou certo ou estou errado? Uns 800 litros de água cabiam nas 6 talhas de pedra. Jesus disse aos empregados: enchei de água essas talhas. E os empregados encheram-nas até em cima, até em cima. E Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando eles foram tirar a água, já não era mais água, era vinho. Só que esse milagre aqui, quando a gente lê ele, a respeito dele, isso não nos empolga, não nos alegra, muito menos quando a gente ouve. Na verdade, esse milagre ele passa um tanto despercebido e visto como algo muito simples que Jesus fizera. Mas será que o milagre que Jesus operou aqui no capítulo 2, o seu primeiro milagre, realmente é algo muito simples? Será que a gente consegue chegar em casa e transformar 1 litro de água em 1 litro de vinho, ou 800 litros de água em 800 litros de vinho? Isso aqui é ciência, tá? Segundo Adalto Lourenço, ele diz, e a gente já sabe disso, que a água é uma molécula que contém apenas 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, mas o vinho é diferente em sua composição. Ele contém vários átomos de carbono, de nitrogênio e outras coisas em seu meio. E isso aqui é ciência. Cientificamente, para Jesus transformar 800 litros de água em 800 litros de vinho,
Jesus necessitaria de pelo menos 3 coisas distintas. Primeiro, um reator termonuclear, um reator atômico com aceleração termonuclear. Segundo, Jesus precisaria de desestruturar os átomos, ou seja, separar eletrons, neutrons e prótons. E terceiro, ele necessitaria reestruturar tudo novamente para criar carbono e nitrogênio que não existe na água. Nós até conseguiríamos transformar 800 litros de água em 800 litros de vinho, mas a gente teria que ter alguns milhões de reais no bolso para comprar alguns milhares de metros quadrados de área para montar uma engenhocazinha. Primeiro você tem que contratar engenheiro civil, terraplanagem, físico, químico, importar máquinas lá da China, países da Europa, Estados Unidos, e dependendo da verba que você dispõe, isso aí vai demorar em torno de uns 2 anos para você montar essa engenhocazinha, para ter a energia de 200 bilhões de estrelas, para você poder transformar água em vinho. Jesus só disse uma coisa: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Ele disse: tirai agora. Já não era mais água, era vinho. Aqui é o impossível que Deus faz. Nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Você enche as talhas de água, Ele transforma a água em vinho. É você quem remove a pedra, Ele ressuscita Lázaro. Você faz o possível e Ele o impossível. Nós vivemos num cristianismo hoje que até nas nossas músicas a gente canta: remove a minha pedra, me chama pelo nome. A gente quer que Deus faça tudo, e Deus não vai fazer tudo. Deus não vai fazer aquilo que é da sua competência fazer. Ele só faz aquilo que compete a Ele fazer, o impossível. Só que tem um detalhe: não se encontra vinho em árvores. Você não encontra vinho em árvores. O vinho foi a semente da vide selecionada, porque é necessário selecionar a semente da vide, selecionar também o terreno, para que você plante a semente da vide, da uva. E é necessário você esperar 3 anos para que a uva, a vide, ela produza flores e brote frutos. É necessário 3 anos. Por que é necessário esse tempo todo, pastor, para a vide produzir flores e frutos? Porque é necessário que as raízes da vide se fortifiquem no solo, para que o seu caule engrosse e possa suportar o peso dos seus frutos. Tem um livro na Bíblia que eu gosto muito, é Cantares de Salomão, que é um dos livros menos lidos por nós, assim como Apocalipse. O livro de Cantares de Salomão, é claro, é um livro que existe algumas esferas de interpretação, alguns níveis de interpretação. Você pode interpretar o livro de forma literal, você pode interpretar o livro de forma simbólica, trocando em miúdos, como diz lá na Bahia. O livro de Cantares de Salomão é o relacionamento entre Salomão e uma jovem sulamita inculta, que ele gostaria de introduzir no palácio de Jerusalém. A perspectiva que você deve ter em ler o livro de Cantares é uma perspectiva espiritual. Porque o livro de Cantares, apesar de ser o relacionamento entre Salomão e a sulamita, deve ser entendido dentro dessa perspectiva espiritual, que é o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. É claro que você pode dedicar textos de Cantares de Salomão à sua mulher, ao seu marido, à pessoa que você ama, mas deve ser entendido de forma espiritual, que é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Cantares é um poema, é uma música. Ela canta, ele canta, tem uma estrofe. No versículo de número 10 do capítulo 2, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, a noiva, que é a igreja, entenda-se como sendo a igreja, ela diz assim: o meu amado fala e diz. A igreja falando, Jesus fala e me diz. E Jesus está falando aqui no livro, e ele fala para a igreja: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam seu aroma.
Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Versículo 14, pomba minha. Olha como Jesus trata a igreja, pomba minha. Essa pomba aqui, que está no texto de Cantares de Salomão 2,14, é a mesma espécie de pomba que Noé soltou em Gênesis 8, por exemplo. É a mesma espécie de pomba que desceu, por exemplo, sobre Cristo, quando ele estava se batizando por João, no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Essa pomba aqui não é essas pombinhas velhas que a gente vê na rua aí, nas praças. Segundo a ornitologia, essa espécie de pomba não tem a vesícula biliar, não tem o fel, não tem a bilis. É por isso que esta pomba é uma representação do Espírito Santo, que não tem rancor, não tem ódio, não se vinga. E aqui em Cantares de Salomão, Jesus está dizendo que a igreja é como uma pomba, porque ela não tem rancor, não tem ódio, não se vinga, porque a igreja é o templo do Espírito Santo. E ele diz, pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e a tua face é aprazível. Versículo 15, apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas, ou em flor. Aqui surge uma pergunta, raposa come flores? Raposa chupa uva? É claro que não. Raposa é um animal parecido com cão. Eu nasci na roça, em Ipirá, no estado da Bahia. Eu sou filho de um fazendeiro tradicional, nessa região de Ipirá, uma cidade com 60 mil habitantes, a 200 quilômetros da capital. E lá em casa tinha muito porco, muito gado, cavalo, galinha, saqué, eu não sei como é que chama saqué aqui, galinha da Angola, estou fraco, eu não sei como é que chama aqui, em alguns lugares chama cocá. Então lá tinha muito disso, tinha muito peru lá em casa, e eu tenho muitos irmãos, né? Elziro, Domilson, Edmilson, Neila, Elcio, Cláudia, Lia, Helena, Elizabeth, Nilza, Veronice, Osmi, Sandro, José, Maria. Eu tenho 23 irmãos, mas era eu quem tomava conta do puleiro das galinhas, porque constantemente aparecia esse animal chamado raposa. Ela tem um focinho esguio. As atividades da raposa é crepuscular, é depois que o sol se põe, pelo fato de ela ser carnívora, ela entra em atividade. Então ela ia lá forçar as madeiras do puleiro para meter o seu focinho esguio assim, para pegar as galinhas e os perus dentro do puleiro. Então eu conheço de raposa. As raposas aqui, elas estão aparecendo para se alimentar das vinhas, ela destruir as vinhas, porque raposa não chupa uva, raposa não come flores. A raposa, ela tem, dentro das tradições populares, por exemplo, nas lendas japonesas, as raposas desempenham o papel de feiticeira. Na Áustria, ela é o símbolo do deus enganador Loki. A raposa sempre tem um sinônimo, dentro principalmente da Bíblia, pejorativo. Uma vez Jesus chamou Herodes de raposa, você lembra? Porque o raposa macho tem o costume de crescer sobre os outros machos, tomando a raposa fêmea do outro macho. E como Herodes estava com um caso com uma mulher que não era dele, Jesus mandou dizer a Herodes, diga a Herodes, aquela raposa, que eu faço milagres e ainda ressuscitarei no terceiro dia. Aqui, as raposas estão para destruir as vinhas, pastor, mas as raposas não chupam uva, raposa não come flores. Por que as raposinhas aparecem para destruir as vinhas que estão em flor? É porque quando a vinha brota flor, ela está denunciando que os frutos estão para chegar. E as raposas aparecem para frustrar o propósito, para frustrar o sonho. Raposa não chupa uva, não come flores, mas ela aparece exatamente, olha que se passaram 3 anos, enquanto plantou-se a semente, as raposas não apareceram. Em fase de crescimento, também não.
As raposas, as raposinhas, só aparecem quando as vinhas estão em flores, exatamente para frustrar o sonho, para frustrar o propósito. Você já esperou até hoje, aguardou até hoje, vem lutando até hoje, e quando as coisas estão florescendo, aí aparecem as raposas, as raposinhas, para frustrar o propósito, para frustrar os sonhos. E a ordem de Jesus para nós nessa noite é: apanhai-nos as raposas, as raposinhas. Raposinhas, que está aqui no diminutivo, parece ser algo inofensivo, mas não é. As raposinhas são pontos de contatos, pecados familiares, coisas que ferem a santidade de Deus, que quebram a nossa comunhão com Deus, que às vezes a gente acha que é inofensivo, mas é ofensivo. Já viu aquela historieta de uma criança que subiu na mãe, e a mãe procurou essa criança porque havia sumido, e de repente ele chega cansado, dentro de casa, suado, porque chegou correndo, e a mãe perguntou para ele: que passa? E ele disse: mãe, eu estava brincando, você sumiu, moleque. Ele disse: mãe, eu estava brincando com quem? Ele disse: estava brincando com uma cobra. Cobra, meu filho, misericórdia. Calma, mãe, a cobra era um bebê. Como, meu filho, que a cobra era um bebê? Ela tinha um brinquedinho, mãe, ela fazia tic, 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 tic. Tem coisas que você acha que é inofensivo, mas não é, é ofensivo. Então a ordem de Jesus é: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as vinhas estão em flor. Pastor, o que significa a flor? A flor, quando a árvore brota, que está denunciando os frutos, representa a esperança. Repete após mim: esperança. Fala mais alto. Esperança. O que é esperança? Esperança é o antídoto do desespero. Então, se tem alguém desesperado aqui nessa noite, receba a esperança. O que é esperança, pastor? Esperança é algo bom que está para acontecer. Tem algo extraordinário para acontecer na sua vida. Alguém entende o que eu estou pregando? Levanta a mão, diga glória a Deus. Pastor, o que significa flores? Flores é expectativa. Repete após mim: expectativa. Mais alto. O que é expectativa? Expectativa é algo bom que está para acontecer. Então tem algo bom para acontecer na sua vida, e as flores estão dizendo isso. O que é expectativa, pastor? É desejo de algo positivo. Tem algo positivo para acontecer, e eu vim abençoar a sua vida nessa noite. Agora você vai ter que lutar contra as raposas, as raposinhas. O que é expectativa, pastor? É aguardo. Expectativa é possibilidades. Expectativa é probabilidade. Expectativa é promessas, é viabilidade. Então as flores, você já esperou até agora, brotou flores, e as raposas aparecem para destruir o seu sonho, frustrar o seu propósito. Pastor, o que é que eu faço com a raposa? Como é que eu me livro dela? A raposa tem medo de uma coisa, pergunte o quê? Fogo. Acenda fogo na sua casa. Acenda fogo no seu altar, pastor. Acenda fogo no seu ministério. Acenda fogo no seu casamento. Acenda fogo nas suas amizades. Sabe o que significa raposas? Amizades tóxicas, pessoas tóxicas. Se afaste de pessoas tóxicas. E às vezes Deus tira essas pessoas tóxicas de perto de você. Eu não vou nem usar nós, porque eu sou decidido nas coisas. Tem uma família que é problemática lá na Bahia. Pensa numa família problema, sabe? Pensa num povo tóxico. E um dia, Ellen, que é a minha mulher, né? Nós vamos aí na sua casa, vamos fazer um churrasco. E a minha mulher me chama de Vida, né? Vida, fulana disse que quer vir para cá, vai trazer até carne para a gente fazer uma piscina, um churrasco aqui na piscina, esse negócio, não sei o quê. O sangue de Jesus tem poder. Traz não. Não traz porque é problema, só vai ter problema. Afaste-se de pessoas tóxicas. Não traga de volta para a sua vida as pessoas tóxicas que o próprio Deus se encarregou de afastá-las de você. Se afaste de amizade tóxica, se afaste de gente tóxica, se afaste de tudo aquilo que é raposa. Acende fogo na sua vida, na sua casa, nas suas amizades, e expulse as raposas da sua vida.
Só que depois que a vide brota os frutos, não se colhe o fruto da noite para o dia, pastor Neto. É necessário esperar o tempo do amadurecimento e colher o fruto com cuidado, porque a uva é preciso levar para o lagar. O lagar é o lugar onde os homens pisam uvas. Deus também tem um lagar. O lagar de Deus foi o Gólgota, onde Cristo morreu, derramou seu sangue. Mas o lagar é um lugar onde Deus nos trata. Tem a eira é complicado, tá? Porque é o lugar onde peneira. Lembra de Jó? Jó foi peneirado. Jó foi tão peneirado que um dia no capítulo 9 ele disse assim: não há um árbitro entre eu e ti para que julgue nós ambos. Jó queria um advogado para advogar diante de Deus por ele. E Jó não tinha Cristo, porque Cristo não havia nascido aqui. Ele existia, mas no seio do Pai. Aí lá em Lucas, capítulo de número 22, um dia Pedro começou a falar algumas coisas para Jesus, e Jesus disse assim: Simão, Simão, Satanás me pediu para vos cirandar como trigo na vida de vocês. Sabe o que é cirandar como trigo? Jesus estava dizendo: o diabo pediu ao meu Pai para fazer com vocês, meus discípulos, o mesmo que ele fez com Jó, porque o diabo só fez aquilo com Jó com a permissão do próprio Deus. E Jesus abriu os olhos de Pedro: Simão, Simão, fica na tua, porque Satanás pediu ao meu Pai para cirandar na vida de vocês como trigo, ou seja, fazer com vocês como ele fez com Jó. Aí Jesus disse assim: mas eu roguei ao meu Pai. Ou seja, Jó que me queria como advogado, ele não teve, mas vocês têm, vocês me têm como advogado diante do Pai, para advogar vocês. Mas o lagar é um lugar que Deus trabalha no crente. O evangelho, irmão, Deus não vai inventar um novo evangelho para se adequar a nós, a essa geração pós-moderna. Não vai. Não é a gente que vai mudar o evangelho, é o evangelho que vai mudar a gente. O evangelho não é uma religião, o evangelho é estilo de vida. Aqui no culto você não veio buscar nada, você veio deixar aqui, você veio trazer para aqui. Trazer o que, pastor? Você veio trazer um culto para prestar a Deus. Enquanto você está adorando a Deus aqui, ouvindo a palavra de Deus aqui, um milagre pode estar acontecendo lá na tua casa. O evangelho nos confronta. Se você acha que todo culto que você vai, você tem que voltar saltando como os cabritos da malhada, você está enganado. Aqui Deus nos confronta, confronta-nos com a sua palavra. Deus nos confronta sim com a sua palavra. Deus nos confronta. O lagar é o lugar onde Deus, é uma piscina literalmente cavada na rocha. É como se fosse esse altar. Ela é retangular. Nas 4 laterais tem uma fenda. E existe uma madeira de um lado numa extremidade, e outra madeira em outra extremidade, e uma corda liga uma madeira a outra, porque quem pisa uvas no lagar, precisa se apoiar nessa corda, para fazer esse tipo de processo de pisagem. A primeira coisa que sai quando se pisa uva é as cascas, depois os caroços, para se extrair o suco da uva, que sai pelas 4 laterais, e vai por uma canaleta, para esperar o envelhecimento. Isso é um processo que Deus trabalha na gente. Às vezes a gente é muito sensível. Eu não vim doutrinar a igreja, porque a igreja tem pastor que doutrina, tá? Eu só vim trazer uma palavra para vocês. Mas às vezes a gente é muito cheio de casca, a gente é cheio de casquinha, carocinho, e Deus, Ele vai tirando isso da gente. Deus vai tirando, Deus vai trabalhando em nós, e vai trabalhando hoje, amanhã e depois, até o dia ser perfeito. E Deus está trabalhando. Talvez você não peque os mesmos pecados que eu peco, mas você peca. Eu não posso pecar os mesmos pecados que você peca, mas eu peco. Na verdade, se eu conhecesse você como você se conhece, eu não estaria aqui pregando para vocês. E se vocês me conhecessem como eu me conheço, você não estaria aqui me ouvindo. Mas Deus está trabalhando em todos nós. Você pode falar para alguém do lado: Deus está trabalhando. Fale para alguém: Deus está tirando cascas e caroços. Tem gente que é mais demorado, que é mais duro. Então Deus, eu vou lhe pisar mais, eu vou cuidar mais de você. Não tem para onde fugir. O evangelho é o mesmo e acabou. E Ele quer nos salvar, porque somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E depois que se pisa uvas, que se extrai o sumo, aí espera o tempo do envelhecimento.
E aí, envelhecimento, você sabe que é a fermentação, e aí existem garrafas de vinho. Esses dias eu vi na internet, inclusive eu estava em Bertioga, eu fui passar um dia com um deputado amigo meu lá em São Paulo, Oséias de Madureira, e quem me levou foi um cara que é um dos maiores representantes de vinho do Brasil, e eu estava estudando esse texto, e eu aprendi muita coisa com ele, o Anderson. Ele foi me explicando sobre safra. Eu falei, venha cá, você já viu alguma garrafa de vinho de quanto? Eu já vi uma garrafa de vinho, pastor, de $500 mil. Olha isso. Eu falei, é sério isso, irmão? Não tem como a gente pegar essa garrafa e vender, não? $500 mil. Aqui, Jesus disse assim, ó, enchei essas talhas de água. É claro que o vinho naquela época não era o vinho dentro dessa composição de hoje, porque o último historiador que eu estudei foi John MacArthur. Ele ratifica, ele endossa tudo que os outros historiadores falam sobre o vinho. Era no máximo 2,7%, era entre 1,2 a 2,7, não era mais do que isso, então era muito fraco. Aí Jesus disse assim, enchei de água essas talhas. Aí encheram-nas até em cima. Jesus disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. E os empregados foram tirar a água, mas não era mais água, era vinho. E eles vão levar ao mestre-sala. O chefe dos garçons. Quão extraordinário é o Cristo, o bom mestre da Galileia. Como é incrível ele. Porque a festa estava para terminar de forma muito ruim. Comentários pejorativos sairia depois, marcando de forma negativa a festa de casamento daquelas duas pessoas. Isso marcava definitivamente, e Jesus muda o curso daquela história. Quando falta vinho, ele transforma 800 litros de água em 800 litros de vinho e manda levar ao mestre-sala. Ele não mandou servir ao povo, a casa estava repleta, o povo estava murmurando, porque gente sempre foi gente. Convidou todo mundo, a festa tem entre 3 a 7 dias de duração, e o vinho faltou, olha, no início da festa. Como é que pode? Foi só para se amostrar. Sabe como é que é gente, né? E Jesus podia dizer, sirva ao povo, mas Jesus não disse sirva ao povo, ele disse, leve ao mestre-sala. Eu aprendo muito com Jesus. Por quê, pastor? Por que ele mandou levar ao mestre-sala? Porque Jesus não passa por cima de princípio de autoridade. Jesus respeita princípio de autoridade. Todo lugar tem um princípio de autoridade, irmãos. A igreja, por exemplo, quem está no estacionamento, princípio de autoridade. Ali você tem que respeitar a pessoa que está no estacionamento. É ele que determina onde você vai estacionar o seu carro. A titia das crianças, princípio de autoridade, ordenado pelo pastor. O pastor é a autoridade máxima depois de Deus aqui na igreja. Esses dias eu vi na internet, porque a internet é terra de ninguém, né? É a terra de ninguém. Um pastor dizendo, quem manda aqui na igreja sou eu. E uma enxurrada de comentários de crentes, neófitos, incautos, xingando o pastor. Aí agora já é o dono da igreja. Pastor, quem manda aqui é o senhor. Quem manda aqui é o senhor. Se o pastor fosse outra pessoa, seria esta outra pessoa que manda aqui depois de Deus. Se o senhor disser, para de pregar, Denilson, eu vou ter que parar. Se o senhor disser, eu não quero palmas aqui, ninguém vai bater. Não quero glória a Deus aqui, ninguém vai dar. Porque o senhor é princípio de autoridade aqui. Engraçado que no emprego, lá tem um gerente, um encarregado, o diretor, tem tudo, a comandante, você obedece todos eles. Quando chega na igreja, você acha que aqui é a casa de mãe Joana. Aqui não é não, aqui é a casa de Deus. Aqui tem princípio de autoridade. Princípio de autoridade, que você deve honrar, que você deve respeitar. Jesus, que é Jesus, ele disse, leve o vinho ao mestre-sala. E o mestre-sala, quando provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, ele não sabia de onde estava vindo, pastor, o mestre-sala, o chefe dos garçons, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Os empregados sabiam, mas o mestre-sala não sabia. E tem uma coisa que você precisa saber, numa festa de casamento, haviam 2 lugares para recepcionar as pessoas. A parte mais nobre da casa era para as pessoas mais importantes, as pessoas de status, de posição social, os políticos influentes, ficavam na parte mais nobre da casa. A parte inferior da casa era para os ralés, os plebeus.
No caso, se eu chegasse lá na festa em Caná da Galileia, eu ia direto para esse lugar, o lugar dos menos favorecidos, as pessoas sem status, sem posição social, ia para lá. Quando Jesus chegou na festa, eles não colocaram Jesus no melhor lugar da casa, eles colocaram Jesus lá onde estavam as talhas, os empregados, a ralé, estava toda lá no lugar inferior da casa. E a pior coisa é quando você coloca Jesus em segundo lugar nas coisas da sua vida. Jesus é o primeiro lugar, o melhor lugar é dele. A primeira pessoa que você fala quando acorda é ele. Bom dia, Jesus. Bom dia, Jesus. Eu falo isso todo dia. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Boa noite, Jesus. Me dê um sono reparador. Jesus é a pessoa mais importante da sua vida. Você não pode dar o último lugar da sua vida para ele. Você tem que dar, pastor, mas Jesus é humilde. Jesus tinha que estar lá com os humildes mesmo. E quem foi que te disse que humildade tem a ver com riqueza ou pobreza? Humildade não tem nada a ver com a roupa que você veste, o calçado que você calça, a casa que você mora, o carro que você anda. Eu já fui em casa de pessoas riquíssimas, ricas, bilionárias. Esses dias eu fui numa reunião de missões, que é uma reunião de missão que tem do Samé Maurício no Egito, porque eu sou pastor de missões da minha igreja, e faz assim uma reunião secreta do mundo islâmico, né? A igreja na latitude norte, a igreja na janela 10x40, a igreja perseguida, a igreja viva, né? Que tem um lema, né? Ninguém detém, é obra santa. Eu fui com o pastor Antônio, seu Antônio, o dono da Forte Lever do Brasil. Sabe quantos mil funcionários esse cara tem? Milhares. Sabe quantos aviões ele tem? Ele mora lá no Espírito Santo. Eu nunca vi uma pessoa tão humilde como o seu Antônio, um cara que é bilionário, um cara que tem milhares de... Quem é que não tem uma caixa d'água da Forte Lever? Conexões Forte Lever. Uma pessoa humilde, já fui na casa dele, já preguei lá na casa dele, já comi na casa dele. Irmão, eu já fui em casa de pessoas ricas, humildes. Eu já fui em casa de pobre, com o cara, o miserável, não tem nada e ainda tem um nariz empinado. Porque riqueza não tem nada a ver com humildade, ou pobreza não tem nada a ver com humildade. Tem pobre que é humilde, tem rico que é altivo, prepotente, arrogante, orgulhoso. Mas a humildade não tem nada a ver com riqueza ou pobreza, roupa, ouro, prata. A humildade está aqui, dentro de você. Você sabe quando Jesus diz assim, bem-aventurados os humildes, Jesus diz o quê? O que Jesus diz? Lembra de Mateus, Sermão da Montanha? Bem-aventurados os humildes. Vamos lá, meus irmãos. Bem-aventurado os humildes. Quando Jesus está falando aqui dos humildes, ele não está se referindo à posição social, não. A referência de Jesus aqui aos humildes é a roça de trigo. Incrível, né? Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os humildes, ele está se referindo à roça de trigo, ao trigo. Como não tem nada a ver o trigo com humildade? Tem sim. Quando o vento sopra no trigo, o trigo nunca fica ereto, nunca fica em pé. À medida que o vento sopra no trigo, o trigo vai se curvando. Isso é uma referência ao Verruach Elohim Amerahefet, ao sopro do Espírito Santo, que quando sopra em nós, a gente sente a sua presença e a gente se curva diante da soberania de Cristo. Tem alguém humilde aqui nessa noite? Levante uma das mãos se você puder. Fale uma palavra que possa glorificar o nome de Jesus. Não fale uma palavra que possa magnificá-lo. Diga eu te amo, Jesus. Fala glória a Jesus. Fale uma palavra que possa bendizê-lo, que possa enaltecê-lo. A mão levantada ainda. Fale uma palavra que possa adorá-lo. Fale uma palavra para ele. Cadê os humildes que adoram Jesus na beleza da sua santidade? Glória a Deus. Jesus diz, bem-aventurado os humildes. Os humildes é uma referência ao trigo. Pastor, eu só posso ter certeza, o trigo, todo trigo, e sempre no pé dele nasce um joio. Sempre nasce um joio. Sempre no pé do trigo vai nascer um joio. E você pode ter certeza, no período da madrugada, o orvalho, o sereno que cai, o trigo absorve todo o sereno, todo o orvalho.
E à medida que o trigo vai absorvendo o sereno, o orvalho da madrugada, ele vai se encurvando, se encurvando, se encurvando, se encurvando. Quando chega de manhã, o trigo está completamente arriado, porque ele absorve todo o orvalho, todo o sereno da madrugada. Enquanto o trigo está assim, cheio de orvalho, no pé dele está o joio. O joio não absorve nada, ele está aqui, ó. Ele não absorve o sereno, ele não absorve o orvalho da madrugada. Então quando Jesus diz bem-aventurados os humildes, ele está se referindo ao trigo. E o mestre Sala está encantado com aquilo, porque o mestre Sala não sabia. Ele disse assim: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas o dono desta casa guardou o melhor vinho por último. Ele não sabia que Jesus estava na festa. E a pior coisa é quando Jesus está no lugar que você não sabe e você não sabe que Ele está, e você não sente que Ele está. Mas eu sei que você sabe que Ele está aqui, e você sente que Ele está aqui nessa noite. Jesus estava na festa. E o mestre Sala não sabia. Ele disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas o dono dessa casa, ele é crazy, ele é maluco, esse cara é louco. Ele deixou o melhor vinho por último. Ele não sabia que Jesus estava na festa. O melhor vinho já tinha sido servido, o vinho ruim já tinha sido servido, mas agora o melhor dos melhores está vindo, porque é Jesus que está fazendo. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, estou em crise, eu não estou vendo Jesus. Jesus está presente sim, e Ele está trabalhando. Pega na mão de alguém aí, vai, só para se tornar dinâmica a mensagem. Chacoalhe a mão dele. Cadê o pianista daqui? Cadê o pianista, pastor? O tecladista. Fale para alguém assim, ó: Jesus está trabalhando. Fala para alguém aí, vai. Fala para alguém: Jesus está trabalhando. Fala para alguém: Jesus, você pode não estar vendo, mas Ele está trabalhando. Jesus está trabalhando, e Ele vai se revelar na hora certa. É que enquanto Ele não te dá vitória, Ele se encarrega de sustentar você. A questão é que você acha que as suas argúcias, as suas habilidades puramente humanas, seu conhecimento, não vai funcionar em certas questões. Lembra quando Jesus disse: entremos no barco e passemos para o outro lado? Ele disse aos discípulos: entremos no barco e vamos para o outro lado. Eu vou repetir, tá? Não é que vocês não entenderam, é só para grifar na mente de vocês. Entremos no barco e passemos para o outro lado. Ele não disse o que ia acontecer no caminho, ele só disse que ia chegar. Ele não disse, ele disse: entremos no barco e passemos para o outro lado. Ele não disse o que ia acontecer no caminho. E quem estava no barco? Os discípulos. Quem eram os discípulos? Pedro, Tiago. Pedro era irmão de André, nascido e criado ali. João e Tiago, irmãos, filhos de Zebedeu. Tinha uma sucursal de pesca ali. Eles conheciam cada quadrante do lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, como as palmas das suas mãos. Eles conheciam cada ambiente ali daquele mar, cada quadrado. Quando chega no meio do oceano, ondas encaveladas começam a combater o barco. Vento contrário. As habilidades dos discípulos que conheciam o mar da Galileia não resolveram o problema. Deus só vai trabalhar dentro do seu ambiente. E dentro do seu ambiente, com todo o seu conhecimento, todas as suas argúcias, todas as suas habilidades, você não vai conseguir resolver, porque é impossível. Vento e mar, e aí é Ele quem tem poder. Já viu aquela historieta? O barco estava indo a pique, e o pessoal começaram a pegar os botes e a lançá-los dentro da água. Pega os botes e lança dentro da água. E uma mulher avexada passou e viu um menino brincando, e voltou, o menino brincando, voltou de novo, o menino brincando. E ela: ô menino, você está brincando, você não está vendo o barco está indo a pique? Nós estamos lançando os botes dentro da água, o povo está em alvoroço, você está brincando? Ele olhou: ô tia, o meu pai é o capitão.
Às vezes você se desespera demais, enquanto Deus está no controle da situação. Ele tem poder sobre o vento, sobre o mar. Todas as coisas lhe obedecem, porque o poder pertence a Ele. Ele está trabalhando. E a Arabara Sheima Kandarama. Glória ao nome de Jesus. Alguém sente que Jesus está aqui? Eu posso pedir para a igreja ficar em pé, pastor? Para orar. Eu quero terminar a mensagem com você de pé. Jesus, ele mudou o curso da história desse casamento. Se o ministério de louvor, se for do costume de vocês cantar, vocês podem vir aqui para cantar, por favor. Jesus mudou a história daquele casamento. O poder criador, o poder transformador de Jesus trouxe alegria e bênção para aquela casa. Tem algo extraordinário que está para acontecer na sua vida. Alguém entende isso? E enquanto não acontece, o próprio Deus se encarrega de sustentar você. Eu vou gritar aqui, tá? O próprio Deus se encarrega de sustentar você. Só não fica parado, varão. Só não fica parada, varoa. Levanta a cabeça, sacode a poeira. Se não dá para correr, anda. Se não dá para andar, se arrasta. Mas não fica parado, não. Deus não trabalha com nada parado. Deus, até a terra, ele diz: produz a terra. E a terra começou a girar e a produzir. Jesus trouxe bênção, alegria para aquele casamento. De igual forma, Jesus quer fazer o mesmo conosco, através do Espírito. Olha, o Evangelho é o processo mais empolgante e transformador da vida humana. Não existe nada como o Evangelho. O Evangelho é incrível, irmãos. O Evangelho é incrível. Há 30 anos atrás, uma hora dessa, eu estava doido lá em Salvador, pulando o carnaval, atrás daquele povo, pulando, dando soco no meio daquele povo. A coisa mais idiota da terra é aquilo ali. Foi bom que eu aprendi a brigar, né? Porque aí ninguém veio me bater. Quer dizer, hoje já é diferente, né? Hoje eu já estou ferrujado. Mas eu era bom de briga, viu? O carnaval não era brinquedo, não. Chegava com a cara quebrada. Só que eu pulava carnaval porque é cultura da Bahia, de Salvador, carnaval. Mas eu curtia muito, era rock and roll, Guns N' Roses, Pink Floyd, CC, Aerosmith, Nirvana. Era a época do Legião Urbana, Engenheiros do Havaí. Eu estou vendo um monte de gente aqui que é da minha idade aqui, que deve curtir. Quem não lembra, Welcome to the Jungle, não era? I used to love, but I have to kill her. Sweet Child Mine. Que não Heaven's Door. Quem não lembra disso? E um dia eu fui para o culto, eu estava com a camisa da Janis Joplin, fumando maconha, um coturno. Eu tinha tudo das bandas no barraco que eu morava. Eu fui para um culto com cheio de ódio da minha irmã, com ódio da minha irmã crente, missionária, embora bem, ela me chama de bem. E eu fui para esse culto, e quando chegou no culto, tinha algo mais forte do que eu no culto. O Espírito Santo estava presente, e eu comecei a chorar. Fale alguma coisa para Jesus. Tinha algo mais forte do que eu naquele culto. Eu chorava copiosamente, ininterruptamente. E o pregador fazendo o apelo em 30 minutos e 40, uma mulher, me lembro como hoje, manifestou demônio, foi no centro de convenções de Salvador. O velho centro de convenções. E eu duro, e quase 50 minutos depois de apelo, porque eu estava em parafuso, chorando, mas pensando nos caras, nas minas. Eu tocava, cantava. E aí os caras, o que vão dizer? Que eu sou crente agora. Só que tomei a decisão, fui à frente, aceitei a Jesus e estou servindo a Jesus até hoje. Fale alguma coisa para Deus. O Evangelho é o processo mais transformador que existe. A igreja ainda é, e sempre foi e será, o maior centro de recuperação da terra. A igreja coopera de forma direta com o Estado. A igreja ressocializa pessoas.
Muitos aqui não valia nada na sociedade como eu. A sociedade queria ver você, era debaixo de 7 palmos. Jesus disse: eu compro ele. Olha onde é que você está. Foi para a cadeia, ficou preso, a polícia bateu. Foi para centro de recuperação, foi para várias religiões. Família gastou dinheiro, nada resolveu. Mas quando entrou por uma porta como daquela ali, ó, como aquela ali, Jesus transformou. O evangelho é tremendo. Grita glória a Deus nessa noite. O evangelho é o processo mais transformador que existe na terra. Você não vê crente numa encruzilhada fazendo macumba, fazendo alguma coisa para separar um casal, para alguém morrer. Eu postei nos meus stories do meu Instagram, Denilson Lima Oficial, agora. Uma mulher foi presa no Rio Grande do Sul porque mandou matar uma criança lá em Salvador com 40 facadas. Sabe para quê? Para fazer ritual de magia negra. Aí o pastor não mandou. Eu falei: sou eu quem está falando isso aqui, é responsabilidade minha, tá? Você não vê um crente, eu não subo no monte para orar a Deus, para pedir para Deus matar alguém, para separar alguém, para ferir alguém, para colocar câncer em alguém. A igreja coopera espiritualmente para o bem da sociedade, transformar, libertar, unir para a glória de Deus.